O nosso objetivo não é caráter de aula, até porque eu não vou me apresentar como uma especialista em todos os assuntos, porque seria muito pretensioso da minha parte. O objetivo é fazer um bate-papo para trabalhar alguns conceitos que têm sido colocados na cabeça das pessoas e têm ganho o senso comum e a gente precisa desmontar. E o primeiro conceito que eu acho que a gente precisa desmontar é o seguinte: nós não estamos aqui para defender um político A ou político B ou C. Nós estamos aqui para defender uma Petrobras estatal voltada ao desenvolvimento do país e geradora de emprego. Essa é a primeira coisa que tem que ficar muito clara. A segunda coisa, aquele conceito que muita gente tem, que empresa estatal é cabide de emprego, é antro de corrupção, que no meio privado tudo é eficiente, tudo se resolve. Isso é uma grande mentira. Primeiro, porque a gente sabe aí, nossa rede de transportes é privada, nossa telefonia é privada, tem uma série de serviços privados que nós temos e eles não são bons. O nosso serviço de telefonia é dos mais caros do mundo. Aquela conversa de que a privatização traz a concorrência, isso não se mostrou verdadeiro, porque os caras combinam preço. Os trabalhadores, os rodoviários, além da gente receber um serviço muito mal prestado, os trabalhadores rodoviários não têm condição decente para trabalhar. E uma empresa estatal, isso tem que ficar muito claro, ela não objetiva fazer lucro. É lógico que ela não tem que trabalhar no prejuízo, mas ela tem um objetivo muito maior, que é desenvolver o país, gerar emprego e renda. E a Petrobras, ela é o que é, e o Brasil conseguiu, com todos os seus problemas, ter um nível de desenvolvimento que nós temos pelo fato da Petrobras ser estatal. Se alguém já foi na Nigéria, se alguém já foi em Angola, aqueles países são ricos em petróleo, mas são países de muita miséria. São países que abastecer um carro, comprar gasolina, você tem que recorrer ao mercado clandestino, porque todo o óleo daquele país é exportado, porque a engenharia daqueles países é extremamente deficiente, e não é porque o povo angolano ou nigeriano tenha qualquer traço de inferioridade, porque não tem. É o fato deles não terem recebido investimento e oportunidade. E no Brasil, quem desenvolveu a engenharia brasileira foi a Petrobras. Nós tínhamos até bem pouco tempo a Embraer como estatal, e era a única estatal, era a única empresa de país dito subdesenvolvido que disputava mercado aeronáutico com empresas de países ditos desenvolvidos. É lógico que se incomodava. Da mesma forma é a Petrobras. Vamos fazer um exercício mental aqui. Se a Petrobras fosse esse cabide de emprego, essa incompetência que querem dizer que ela teria recebido por 3 vezes o prêmio máximo da indústria do petróleo, que as nossas concorrentes não receberam. Se a Petrobras fosse esse cabide de emprego, essa incompetência que dizem que ela teria descoberto o pré-sal, coisa que a Shell não descobriu, e outras estiveram aqui e não descobriram. Só se conseguiu isso, gente, com conhecimento, com esforço. Então esse entendimento tem que ficar claro na cabeça das pessoas. Vamos lembrar da greve dos caminhoneiros, maio de 2018. Nós vivemos aí dias de greve de caminhoneiros, foi uma pressão social imensa, e o que aconteceu no dia 1º de junho? Nosso ex-presidente Pedro Parente cantou para subir, como se diz na gíria. Ele não aguentou aquela pressão. Agora, por que houve a greve dos caminhoneiros em maio? Qual foi a conjunção astral que levou àquela greve? Primeiro, vamos pensar no preço do barril. O preço do barril do petróleo, ele vinha numa crescente desde junho de 2017. Ele estava lá na faixa dos 43 dólares, né, o preço do Brent. Ele foi subindo, chegando aí em maio, junho, julho, agosto, ele alcançou seu máximo na ocasião, de 80 dólares. O barril de petróleo caro quis dizer o que pra gente? E aliado a isso, perdão, o dólar naquela mesma época, ele também sofreu uma escalada considerável. Então, quando a gente tem o preço do barril de petróleo elevado
e o dólar bem cotado em relação ao real, essa conjunção astral aí gera o quê? No passado, quando a gente não praticava uma coisa que se chama política de preço de combustíveis, nós não sentíamos tanto isso. Mas agora a gente sente. E foi exatamente por causa dessa política de preço de combustíveis que o diesel foi lá para as alturas, os caminhoneiros não aguentaram e pararam o país. Mas aí o que a imprensa oportunista, porque a imprensa oficial, ela tem patrocínio. E obviamente ela vai falar aquilo que os patrocinadores querem que ela diga. E o que a imprensa falou? Por que o diesel estava caro? De quem era a culpa? A culpa era da canalha da Petrobras, e o consumidor estava sofrendo porque existia um monopólio do refino aqui no Brasil, e graças a esse monopólio pernicioso, os caminhoneiros e a sociedade como um todo estavam pagando a conta. Agora vamos destrinchar um pouco essa mentirada toda. Primeiro, todo mundo lembra que nós tivemos um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso, e o que ele fez em 1997? Ele acabou com o monopólio do petróleo. Existia um monopólio onde a Petrobras, desde a sua criação, ela foi a empresa escolhida para exercer pelo governo esse monopólio. E ele acabou em 1997, tanto na exploração do óleo em si, tanto no refino. Então, de 1997 para cá, todo investidor privado, ele teve a abertura legal para investir no refino brasileiro. Nós temos hoje, de acordo com os relatórios da ANP, 18 refinarias nesse país. Das 18, 14 são da Petrobras e 4 são privadas. São refinarias de baixa produtividade. Por que só 4? Por que os investidores privados só se importaram em construir 4 refinarias? Por quê? A maioria das 4 já existia, uma delas Manguinhos. Mas por que um número tão reduzido? Porque o investidor, gente, ele não quer investir. O capitalismo tem uma série de mentiras que são pregadas para a gente como aula, como doutrinação ideológica, mas alguém inventou que só a esquerda tem ideologia. Ideologia é um defeito, segundo foi dito, as pessoas não consultam nem o dicionário para saber disso, mas ideologia é um defeito, e um defeito que só cabe à esquerda. Mas todos têm ideologia. E aí também tem o discurso da técnica, né? O especialista, ele é neutro, então ele não tem viés ideológico. Todo mundo que está sentado aqui é especialista em alguma disciplina, eu tenho certeza disso. E vocês têm opinião política, posição política, até se vocês digam assim, não, eu não tenho, eu não ligo para política. Isso é uma posição política. E essa posição política, querendo ou não, ela contamina o nosso trabalho técnico. Ela contamina aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita. E aí pegaram um monte de especialistas de aluguel que têm um viés ideológico mascarado, e eles começaram a reforçar esse discurso. O diesel está essa carestia, a gente tem esse problema todo aí de preço, porque a Petrobras exerce um monopólio maldito. E qual é a solução? Vamos vender as refinarias da Petrobras. Coisa que já se falava desde o governo de Fernando Henrique. Deu uma parada e voltou. Agora, repetindo, por que ninguém investiu em refinaria se desde 1997 existe um arcabouço legal que permita? Porque investir custa dinheiro, custa assumir risco, custa pagar licenças ambientais, licenças para condução de obra, aquisição de materiais, mobilização de materiais. Se alguém já trabalhou em acompanhamento a empreendimento, eu tive a oportunidade de fazer um pouco disso, sabe o quanto que se gasta de dinheiro, sabe o quanto que isso mobiliza pessoas, licenças que têm que ser tiradas. E o investidor privado, ele não quer, porque ele aprendeu uma receita muito bacana na década de 90. Para que eu vou investir se eu compro do governo a preço de banana? Para quê? Quem vai querer investir em refinaria se sabe que em algum momento o governo vai dar uma melhorada nas refinarias, sanear todas as dívidas e aí vender? Não é um negócio da China? Para quem investir em refinaria, gente?
Então, por isso ninguém investiu, porque já estava esperando que em algum momento a Petrobras tivesse que entregar as suas. A segunda coisa, por que que o combustível estava tão caro? Aí, repetindo uma coisa que eu comecei e não desenvolvi. Porque o Pedro Parente, ele disse o seguinte, olha só, a gente vive num mundo capitalista e é bom a gente abrir espaço para a concorrência. É bom, porque vai melhorar a vida do consumidor. Então vamos trabalhar agora o preço do nosso combustível segundo a paridade internacional de importação, porque aí eu permito que o importador também tenha o seu espaço. Aí eu pergunto para vocês, que diacho de capitalismo é esse que abre espaço para a concorrência? Quando eu estudei sobre capitalismo, socialismo, comunismo, eu não aprendi que capitalismo era uma coisa filantrópica. Eu não sei se vocês aprenderam isso em alguma doutrina. Eu não aprendi. Eu aprendi que o capital, ele busca o lucro no menor prazo, até, muitas vezes, sem uma coisa que se chama ética. Mas como a gente pratica um capitalismo cristão na Petrobras, e esse capitalismo cristão começou com o Pedro Parente, continua até hoje, capitalismo muito bonito, que abre espaço para concorrência, a gente começou a praticar esse tipo de política de preço de combustíveis. E aí o que isso quer dizer? Que agora a gente vai cobrar no nosso combustível um preço que está vinculado aos preços fora do Brasil. E por quê? Porque a gente pratica o capitalismo cristão e tem que abrir espaço para a concorrência. E disseram que isso ia fazer bem para nós, enquanto consumidores. Só que o que aconteceu? A Petrobras começou a praticar a política de preço de combustíveis, perdeu o mercado, porque os importadores viram com condição de importar, e aí pegaram faixas no mercado da Petrobras importantes. Como a gente não estava conseguindo vender esse combustível, a gente teve que usar menos da capacidade produtiva das nossas refinarias, e nós que vínhamos de uma tradição de uso de 94, 95% da capacidade das nossas refinarias, nos vimos chegando na esparrela, nesse mesmo ano de 2018 da greve dos caminhoneiros, nos vimos usando a esparrela de só 70% da nossa capacidade de produção. E se a gente perdeu dinheiro, se a gente perdeu espaço no mercado, obviamente a gente perdeu dinheiro. Então, para a empresa, de cara, não foi bom. E para o trabalhador, para o povo, para o consumidor, foi bom. O preço do combustível ficou atraente? Não ficou, tanto que houve uma greve. Aí, nisso, greve daqui, greve dali, o parente canta para subir. O que foi feito? Vamos criar uma solução. Qual seria a solução? Vamos acabar com essa política de preço de combustíveis. Isso seria uma solução. Mas o que foi feito? Não. O governo vai dar um subsídio para o distribuidor e para o importador de diesel. Obrigado. E aí, quando o governo disse que ia fazer isso, o que aconteceu? O preço do diesel realmente reduziu. E aí eu vou pegar minha cola aqui para falar para vocês o impacto que isso teve para a Petrobras. Para o consumidor, redução do preço, ainda que não tanta, mas para a Petrobras, lucro no refino antes dessa solução do governo, 3,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre. 3,8 bi, decorem esse número aí, 3,8 bi. Lucro do refino, depois que abaixou os preços do diesel por causa da subvenção do governo, que a gente recuperou o mercado, 7,2 bilhões de dólares no segundo trimestre. Acho que todo mundo sabe, e falo isso com todo respeito a vocês, é só uma provocação irônica, que 7,2 bi é maior do que 3,8 bi. Então essa política de preços, ela se mostrou muito claramente nociva, fosse a empresa, fosse ao consumidor final. Então por que a empresa está fazendo isso? Não tem sentido. Tem sim. É porque ela está sendo preparada para a privatização. Aí vamos viajar um pouquinho no tempo agora, para a gente entender como é que a história é cíclica e as coisas vão se repetindo. Década de 90, a gente ainda tinha o grupo Siderbras, conjunto de siderúrgicas, grupo Telebras, Embratel, o que mais que a gente tinha aí? Que venderam tanta coisa, Vale do Rio Doce, o Light, como empresa estatal, o que mais que a gente tinha? Companhia de água. Metrô. Oi? Metrô. Aí o que aconteceu?
bancos estaduais, né? E até uma história interessante, né? A minha mãe, professora do município, recebia pelo Banerj. O Banerj, o falecido Marcelo Alencar, ele gastou 3 bilhões demitindo funcionário, pagando as indenizações correspondentes e vendeu o Banerj por 330 milhões. Só de curiosidade, porque você levantou a história do banco. Mas voltando, as empresas de telefonia, elas aumentaram as nossas contas de telefone, as concessionárias de eletricidade aumentaram as nossas contas em, respectivamente, 500% empresa de telefonia, 150% empresas de concessão de energia. Aí o povo pegou esse aumento com as empresas estatais. E aí o povo fica furioso com quem? Com as empresas estatais. Aí começa aquele discurso, vamos privatizar essa porcaria, é um cabide de emprego, é uma pouca vergonha, vamos acabar com isso. Esses funcionários aí são marajás, não valem nada. E aí quando essas empresas foram privatizadas, é interessante também falar isso, o governo, ele passou muitos anos proibindo a nossa Telebrás, a nossa Embratel de investir em si mesmo. E quando o governo começou a rascunhar a ideia da privatização, ele investiu ao todo 21 bilhões nas telecomunicações. E ele vendeu por 8,8 bilhões a prestação. E uma parte desse dinheiro pago com uma coisa que o pessoal do mercado acionário gosta de chamar de moeda podre. Aí, sendo bem simplista, me perdoem os especialistas, né? O que seria uma moeda podre? É um título que o governo emite, porque assim, o governo sempre precisa de dinheiro, isso é em qualquer lugar do mundo. Então, eu sou o governo. Então, eu vou emitir, eu tenho duas soluções. Ou ele emite papel moeda, ou ele lança títulos da dívida. Se ele imprimir papel moeda, que era uma coisa que na década de 80 fazia muito, e está faltando dinheiro, Banco Central, bota a máquina para rodar e gerando dinheiro, isso aumentava a inflação. Aí na década de 80 a gente tinha uma inflação muito alta, vocês lembram disso? Plano cruzado, cruzeiro novo, né? Plano Sarney, lembra desses negócios? Então, aí depois o governo começou a raciocinar melhor e pensou, olha, eu tenho outra alternativa, se não rodar papel moeda, eu posso lançar título de dívida. Aí como é que funciona isso? Eu sou o governo, estou precisando levantar uma grana aí. Aí eu emito uns títulos, em cada um deles é como se tivesse escrito assim, ó, vale R$50. Você compra por 48 e depois de um determinado intervalo de tempo, tu vai receber 50. Dependendo desse intervalo de tempo, você pode achar isso interessante. Ou então, por 48, eu escrevo, vale 55. E aí, depois daquele intervalo de tempo, você vai receber. Então, eu pego esses papéis, aí dou aqui para você, ó, título de dívida pública, vale 48. Ele me paga 48. Então, levantei aquele dinheiro. E vocês todos compraram título do governo. Levantei 48 de cada um. E aí eu digo para vocês, ó, daqui a 5 anos, eu pago 55 para cada um, beleza? E aí daqui a 5 anos, vocês vão e me cobram esse dinheiro, eu pago. Uma coisa que o governo faz muito é rolar essa dívida. Quando você vem atrás do teu pagamento, pode ficar no teu título. Quando você vem atrás do seu pagamento, o governo rola a dívida por você, vende mais título. Mas enfim, é mais ou menos assim que funciona, não sei se ficou claro. Acontece que quando o governo não paga essas dívidas, o negócio fica meio complicado. Esses títulos ganham o nome de moeda podre. E moeda podre é isso, o título que está escrito na face dele. Vale 55 daqui a muito tempo, mas como o governo atrasou, ele não está valendo mais 55, está valendo menos que isso. E ele pode valer até a metade desse valor. E aí, por que eu estou contando essa história para vocês? Por que eu falei esse negócio de moeda podre? Porque naquela época das privatizações da década de 90, o que mais o governo tinha era moeda podre. E aí o governo chegou para o pessoal que queria comprar as empresas estatais e falou assim, ó, faz o seguinte, tu compra lá no BNDES a moeda podre pela metade do valor da face. Se tiver escrito 100, você vai comprar por 50. E aí na hora que você for comprar as empresas que eu estou privatizando, você me dá elas com pagamento. E eu vou considerar o valor de 100%.
Olha só que negócio esquisito. Vocês entenderam isso? Entenderam essa pouca vergonha? Então eu vou explicar de novo. Eu vi que alguém ali balançou a cabeça achando que está estranho. Vou usar um exemplo verdadeiro. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, excelente siderúrgica, que era nossa, lá de Volta Redonda. A CSN foi privatizada por 1,05 bilhões de reais. E na hora que foram comprar a CSN, desses 1,05, pagaram 1,01 em moeda podre. O que foi isso? Vou comprar moeda podre por metade do valor que está escrito na face, mas na hora que eu for comprar a empresa para ser privatizada, o governo vai considerar o valor integral que está escrito na face. Gente, melhor do que isso é impossível. É a mesma coisa, olha, eu sou o governo, tenho um carro e eu tenho uns títulos escritos assim, ó, vale 100 reais, mas na verdade estão valendo 50. Aí eu entrego pro Buca, que é meu banco, fala aqui, Buca, fica com minha moeda podre aqui. Aí o nosso colega quer comprar meu carro, aí fala, Buca, quantas moedas podres ela deixou aí contigo? Ah, ela deixou, como está valendo a metade do preço, ela deixou o equivalente aqui a 100 mil reais. Então tá bom, pago 100 mil reais. Só que depois que ele gastou 100 mil reais, aquela moeda na mão dele magicamente passou a valer 200 mil. E aí na hora que ele vem comprar meu carro, eu vejo, ah, de fato, você comprou por 50, porque elas estão valendo a metade do valor, mas eu vou fingir que elas estão valendo ele todo. Eu aceito. Você compra meu carro com isso. Então isso foi feito naquela época, puro crime. Isso foi feito sob essas conversas fiadas, que as estatais eram ineficientes. Isso foi feito com o povo revoltado, porque as contas de telefone aumentaram pra caramba, com o povo revoltado, porque a conta de luz aumentou pra caramba, mas ninguém explicou pro povo que a conta de luz e a conta de telefone aumentou pra caramba, porque as empresas eram proibidas de investir por décadas a fio. Na véspera da privatização, os governos investiram pra caramba e aumentaram as contas para pagar esse investimento. E aí depois disso, depois da casa resolvida, tudo saneado e um monte de funcionário público na rua, as empresas foram privatizadas. Aí, gente, é mole dar lucro. Aí é mole dar lucro. Para vocês terem uma ideia de como é que a coisa foi, teve empresa brasileira vendida com dinheiro em caixa. Quem comprou a Vale do Rio Doce descobriu que tinha 700 milhões de reais de bônus. Imagina, eu compro um carro, abro o carro, mexo lá no porta-luva e tem 1 milhão aqui de bônus para mim. Foi isso que aconteceu. Aconteceu isso na Telesp. A Telesp ficou com 1 bilhão em caixa e foi para a mão dos caras que compraram. E aí, o serviço melhorou? Vocês lembram de bueiro explodindo? Lembram disso? Que o pessoal ficava até com medo. Eu era uma, via um bueiro, só faltava me benzer, porque virava e mexia, os bichos explodiam. Vocês lembram disso? Foi na época da privatização. Ninguém investia em nada. Os privados, que eu quero dizer, eles não investiam em nada. Eles compraram, foi igual aquele imóvel, é só entrar e morar? Foi isso que aconteceu. Lucrar assim, gente, é mole. E aí eu vou tirar outra cola também, porque o governo naquela época, o governo falou assim, a gente ganhou foi dinheiro com privatização, viu? A gente ganhou, cadê? Eu anotei em segundo lugar. A gente ganhou 85,2 bilhões de reais com a privatização. Caramba, quanto dinheiro vamos investir em educação, em saúde, em infraestrutura. Vocês viram esse investimento? Vocês viram? Melhorou? Vocês perceberam esse dinheiro melhorando a vida do cidadão? O dinheiro das privatizações, vocês notaram alguma coisa? Vocês viram melhoria na segurança, na condição de trabalho dos policiais, dos médicos, dos professores? Vocês viram isso? Mas eles disseram e falaram, ó, a gente ganhou 85,2 bilhões. Aí é bom que os repórteres da Globo enchem a boca, né? Foram arrecadados 85,2 bilhões de reais com privatização. Não é assim que é dito? Agora, quanto que o governo gastou? Tá bom, ganhou 85,2 bilhões. Gastou quanto? 87,6 bilhões. E essa conta é o valor mínimo, porque há coisas que não se conseguem calcular, como por exemplo, o dinheiro que deixou de ganhar com aquela estatal,
o tanto que assumiu de gasto previdenciário com os funcionários aposentados. Muita coisa é incalculável, mas o que dá para calcular, a gente já viu que o que gastou foi muito mais do que aquilo que recebeu. E a gente viu que a população sequer sentiu os efeitos desse dinheiro. Agora vamos pensar na Petrobras. Quem não é da Petrobras pode dizer assim: essa maluca está falando isso porque ela é petroleira e ela está de olho no salário dela, ela quer ganhar o dela. Gente, olha, eu não faço fotossíntese, eu me visto, eu preciso de dinheiro mesmo, assumo. Preciso de dinheiro para comer, para me vestir. Mas não é só por causa do trabalho, do salário que eu recebo no final do mês que eu estou dizendo isso. Nós todos estamos aqui nos mobilizando porque nós somos brasileiros e temos entendimento do que a Petrobras representa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês: quem vai levar derivado lá para o Acre, lá para o interior do Mato Grosso, lá para o interior do Pará, empresa privada, quem vai levar aqui para o interior do Rio, cidades que não têm grande movimentação econômica? Quem é o privado que vai abastecer esse pessoal? Qual é? E olha, eu já fui militar, e uma coisa que eu falo muito para os ex-companheiros de caserna: quem vai dar para vocês um abastecimento seguro de combustível num preço interessante? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, gente, as 7 mãos do petróleo, elas detonaram, elas meteram a mão no preço dos combustíveis para as Forças Armadas. E em qualquer guerra, as privadas fazem isso. Aí vocês podem dizer: mas guerra, os preços realmente aumentam. Só que uma empresa estatal tem outro viés. A única empresa que tem condição de fornecer derivado a preços interessantes para a população brasileira é a Petrobras. Não existe outra. E não existe outra por razões muito simples. Primeiro, porque o custo de produção da Petrobras é baixo. A Petrobras já amortizou seu parque de refino. A Petrobras tem uma expertise, tem uma rede de distribuição, de comercialização. Nenhum privado tem isso nessa magnitude. Segundo, privado está interessado em quê? Majoritariamente em lucro. Não está interessado em fazer bom atendimento. Empresa privada boazinha, cândida, fofinha, só existe na conversa desse pessoal que quer iludir o povo. Na vida real não é assim. E vamos discutir um pouquinho sobre o que compõe o preço dos combustíveis. Eu coloquei uma cola aqui também. Porque as pessoas falam assim: mas a Petrobras está praticando essa tal de política de preço de combustível. A gente já entendeu que isso não é uma boa nem para a empresa, nem para o país, mas a Petrobras também cobra muito caro, independentemente dessa política. Então tá bom, vamos discutir o que compõe o preço dos combustíveis. O diesel. A Petrobras vende o diesel para as distribuidoras sem o acréscimo do biodiesel, que é uma coisa que é obrigada por lei a fazer. O preço do biodiesel representa 6%, 6, meia dúzia, do preço do combustível. O da Petrobras representa 55%. Aí vocês vão dizer: Carla, para aí, 55 é maior do que 6. Mas espera aí, eu não acabei. 15% do valor do diesel é distribuição e comércio. 15% ICMS. 9% CID, PIS/PASEP e COFINS. Ou seja, 45% do preço do diesel não depende da Petrobras. E 45% do preço do diesel, 45%, também não vai depender de uma empresa privada. Vocês acham que tendo no preço do combustível 45% de parcela que a empresa não influi, que algum privado vai fazer combustível baratinho pra gente? Vocês acreditam nisso? Alguém acredita nisso? Alguém acredita? Sério? Pode levantar a mão de boa. Alguém acredita nisso? Agora vamos à gasolina. A Petrobras, ela vende a gasolina tipo A. E o distribuidor vai acrescentar o quê? O álcool anidro, o etanol. Por que adiciona etanol? Eu vi que tem uma estudante ali, ó. Ouve para você contar pro teu pessoal, que você vai ser multiplicadora. Por que a Petrobras vende a gasolina A e a gente acrescenta etanol? Porque a gasolina tem que ter uma coisa que se chama alta octanagem, que é a capacidade dela gerar energia que o motor precisa para o carro andar. E aí o álcool, ele tem o poder de aumentar essa coisa que se chama octanagem, essa capacidade
dessa gasolina gerar energia. No passado, se usava o chumbo tetraetila. E o chumbo é um elemento pesado, é nocivo. O Brasil substituiu há muitos anos o chumbo tetraetila pelo álcool. Então, por isso que a gente faz adição de álcool hoje no patamar de 27%. Então, vamos ver o que compõe o preço da gasolina. Depois que a gasolina acrescenta o etanol, ela muda de nome, ela deixa de ser gasolina A e vira gasolina C. Então, como é que é o preço da gasolina C? 31% é o que a Petrobras ganha na gasolina. 29% ICMS. 15% CID, PIS, PASEP e COFINS. 13% é a parcela da distribuição e revenda. 12% é o custo do álcool, do etanol. Então, 69% do preço da gasolina não depende da Petrobras. E também não dependeria de uma empresa privada. E aí eu pergunto, com essa taxação toda, com tudo isso que tem que acrescentar, qual é a empresa privada que vai fazer gasolina barata para o povo, gente? Que vai pensar assim, pô, mas já tem tanta coisa, né? A gasolina tá cara, vamos dar uma moral pro brasileiro, botar o preço mais baixo. Nenhuma empresa privada vai fazer isso, gente. Agora o GLP. O que é GLP? É o gás liquefeito de petróleo, que a gente conhece como gás de cozinha. O GLP, ele também tem uma composição de preços que incide imposto e coisas do gênero. Eu vou falar para vocês. 38% do preço do GLP é o que a Petrobras ganha. 43% distribuição e revenda. 16% ICMS. 3% PIS, PASEP e COFINS. Então é aquela pergunta recorrente. Ninguém vai fazer nada baratinho, havendo outras parcelas para incidir no preço. Ninguém vai abrir mão de ganhar dinheiro. Então, repito, a única empresa nesse país que tem condição de vender combustível, de vender gás de cozinha a um preço interessante para o povo brasileiro é a Petrobras estatal. A Petrobras privada não. Por quê? Porque a estatal ela tem o objetivo de desenvolver, gerar tecnologia, emprego e renda no país. E a empresa privada não tem esse objetivo. E aí tem uma outra coisa importante. A Petrobras ela não movimenta só a gente que é crachá verde. Ela movimenta nossos amigos contratados, que também são petroleiros. Ela movimenta os fornecedores da cadeia de petróleo, porque a Petrobras faz muita aquisição aqui no Brasil. É uma coisa que se chama conteúdo local. E o conteúdo local também é uma coisa interessante, porque a imprensa fala que é paternalismo, que é lulopetismo, essa coisa de conteúdo nacional. Só que os países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, eles não têm Lula, eles não têm PP, e eles todos praticam conteúdo local. Os Estados Unidos, a pátria do capitalismo animal, né? Como se fala. Aquilo ali é um capitalismo raiz. O resto do capitalismo é Nutella. O capitalismo dos Estados Unidos é raiz. Quando uma empresa nos Estados Unidos, um segmento, se vê ameaçado pelo concorrente, o governo vai lá e dá um freio. O governo fez isso com o aço brasileiro, porque estava ganhando mercado em relação ao aço dos Estados Unidos. O governo fez isso com o alumínio brasileiro. E ele faz isso com qualquer produto que ameace o mercado deles. E quando eles deixaram de fazer e os chineses começaram a tomar muito espaço, veio o Trump dizendo que isso nunca mais ia acontecer, ele foi eleito. Então olha só que legal, né? Quando é aqui no Brasil que o pessoal quer preservar as empresas que tem, é feio, é populismo, é um capitalismo que leva para a crise, mas nos outros países é bonito e acontece. Quando a gente tinha Telebrás, existia um centro de pesquisas em Campinas, que gerou muitos produtos de alta tecnologia. E no Brasil havia uma rede de empresas que forneciam equipamentos na área de telecomunicações e até exportava. Quando a telefonia brasileira foi privatizada, o que aconteceu com esse centro de pesquisa? Meus companheiros do SEMPES, eu sou do SEMPES, o que vocês acham que vai acontecer com a gente se a Petrobras for privatizada? O que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o Centro de Pesquisas de Campinas. E as empresas brasileiras que forneciam
bens e serviços na área de telecomunicações. Você sabe o que aconteceu com elas, gente? Elas quebraram. E aí a telefonia hoje é uma das maiores responsáveis por importação no Brasil, porque o pessoal importa quase 100%. E eles são até tão cara de pau que eles dizem que muitas vezes estão pagando consultoria, estão pagando por avaliações técnicas, mas não é, é uma coisa que se chama evasão de divisas. É tirar dinheiro de um país e mandar para a matriz. E aí, enquanto os outros países do mundo que se dizem desenvolvidos estão preocupados em manter emprego, porque tem crise na Europa também, gente, tem crise nos Estados Unidos, o bicho está pegando, o pessoal lá está querendo emprego, a gente aqui está fazendo o contrário. As nossas concorrentes do petróleo, elas estão investindo em aumentar o refino, elas estão investindo em aumentar os esforços na petroquímica, em biocombustíveis. O que a gente está fazendo? A gente está vendendo biocombustíveis, a gente está vendendo petroquímica, a gente quer vender refinaria, porque a gente acha bacana, é a nossa vocação ser produtor de óleo para exportar. Ou seja, é a nossa vocação ser eternamente Brasil colônia, vender o básico para comprar o manufaturado, o caro, e ficar sempre com subemprego, e ficar sempre com a nossa população pobre, sofrida e muito criticada, que o povo brasileiro é muito criticado, o povo das favelas é muito criticado. Só que é fácil criticar quem não tem oportunidade, né? Não ter oportunidade é uma dor muito grande. Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso, a gente tem que se contrapor a esse discurso, a gente tem que entender o que uma privatização significa, a gente tem que entender que não existe, eu vou repetir, não existe empresa que consiga comercializar derivados para nós a preços melhores do que a Petrobras estatal. Não existe. Seja pelo que a Petrobras acumulou de patrimônio e conhecimento, seja pela própria filosofia de uma empresa estatal. E ouçam, se a Petrobras for privatizada, o Brasil vai experimentar um ciclo de pobreza e miséria muito grande, porque aquilo que se chamaria conteúdo local, os fornecedores locais, eles vão quebrar, vai vir tudo de fora, vai faltar muito emprego para todo mundo. E aí eu ouço muito colega meu dizendo assim, não, mas a gente é bom, a gente tem currículo, a gente arranja emprego. Eu sinceramente não vou ficar desempregada não, porque eu topo trabalhar em qualquer coisa honesta, cuidar de criança, cuidar de idoso, passear com cachorro, fazer limpeza, eu topo qualquer coisa honesta. Então eu não vou ficar sem emprego por causa disso. Mas eu não tenho a menor esperança de arrumar um emprego na minha área, porque não vai ter. Não vai ter. Não vai ter oportunidade. E eu fico muito triste, os colegas aqui do nosso sindicato ficam muito tristes de ver que isso está acontecendo. E quando você levanta esse debate, as pessoas falam logo, Lula é ladrão. Gente, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com o PT, com Lula ladrão, com Lula honesto, não tem nada a ver. E é como também se o PT fosse uma coisa tão horrorosa. Tem que respeitar o partido que cada um adota, mas a discussão não é nem essa. Esquece isso, gente, tira isso da cabeça, essa besteira de petralha, esquerdopada, tira isso da cabeça. A gente tem que elevar o nível desse debate. E a gente tem que elevar o nível desse debate para saber se defender. Porque o debate, ele caiu nessa baixaria, nessa falta de respeito, exatamente para que no tumulto as coisas ruins sejam feitas. Então a gente, olha, as pessoas que têm uma formação acadêmica mais rebuscada, vamos descer do nosso pedestal, gente. Vamos baixar nossa bola. A gente está pela bola 7 também. O pessoal que tem uma formação mais humilde, levanta a cabeça, vocês não são piores do que ninguém por causa disso não. A gente tem que lutar junto. A gente tem que se unir a despeito das diferenças. Não me interessa em quem você votou. Isso aqui não é julgamento. Você pode ter votado em quem você quiser. Não interessa. O que a gente tem que pensar é o seguinte, qual é o país que eu quero? Alguém aqui quer um país miserável? Eu acho que não. Todo mundo quer um país decente. E como é que eu chego a um país decente? É vendendo os recursos da companhia, é privatizando, é tirando emprego, é tirando estudo? Não é. Não é. Então eu não estou aqui para criticar governo A nem governo B. Eu não quero nem entrar nessa seara, para ninguém me acusar de estar defendendo um partido ou outro. Eu não vou nem entrar nessa seara. O objetivo aqui é a gente levantar para vocês informações
que tem que ficar muito claras. E a última coisa que eu vou dizer, porque eu já tomei muito tempo, vocês me perdoem, mas é porque eu me empolgo, eu tenho muita necessidade de falar essas coisas, que eu fico agoniada com o que está acontecendo. Então me perdoem o falatório. Mas a última coisa que eu quero dizer é o seguinte: dizem que petróleo está fora de moda. Pessoal mais chique que gosta de usar termos em inglês, petróleo está old fashion. Isso é mentira. A Agência Internacional de Energia, ela afirma que até 2040, pelo menos, o petróleo ainda vai ser um war. Porque o petróleo não é só combustível não, gente, nem só para geração de energia. O petróleo gera petroquímico. Tá todo mundo aí sentado em petroquímico, vestido em petroquímico, calçado em petroquímico, com petroquímico nos lábios na forma de batom, as mulheres. Essa indústria ainda vai precisar, essa sociedade ainda vai precisar do petróleo por muito tempo. O petróleo, ele é estratégico, ele gera guerras no mundo inteiro. Só que a diferença é que enquanto lá no Oriente Médio é necessário mobilizar tropas, gerar uma guerra, fazer um escambau para pegar o petróleo daquela gente, infelizmente aqui no Brasil bastam alguns jantares e propinas que o governo libera tudo. Infelizmente aqui é assim. E isso não vai mudar porque você votou no político A ou no político B. Porque todo mundo, para chegar lá na presidência, tem que vender um pouquinho a alma para o diabo. Porque é assim que funciona essa tal democracia de representação que a gente vive. Todo mundo. Então não se enganem, não fiquem brigando por causa de político que nem sabe quem vocês são. Eu vi muita gente brigar porque votou no Bolsonaro, votou no Lula, famílias, amigos. Graças a Deus eu não briguei com ninguém. E peço para vocês, se vocês brigaram com alguém por causa de político, reconciliem. Porque esse pessoal não sabe nem que a gente existe. A gente, para eles, é lixo. A gente precisa se unir para eles verem que aqui não tem lixo, não. Então, olha, muito obrigada. Perdoem as minhas delongas. Estou disponível se alguém quiser conversar. Não esgoto a verdade, obviamente. E aquilo que eu não souber, e eu não sei a maior parte das coisas, aquilo que eu não souber, eu vou procurar quem saiba para esclarecer, quem quiser trocar uma conversa aí, tá bom? Muito obrigada.